No Cafa Rica de hoje, eu queria muito trazer uma história real, verdadeira, um testemunho aqui para vocês. Porque às vezes a gente fica olhando as pessoas e a gente acha que a pessoa conseguiu as coisas não por mérito, mas porque ela teve a ajuda de alguém, porque ela teve um padrinho, porque ela nasceu rica, porque ela teve sorte. Ninguém vê exatamente toda a trajetória da pessoa. Então, às vezes eu falo aqui, somente no Capa Rica, e às vezes eu sei que pode parecer, pode soar até uma coisa assim, ai, ela se acha. Quem que ela pensa que ela é? Do jeito que ela fala, parece que é fácil. E eu sei que não é fácil. Por que eu sei que não é fácil? Porque eu comecei lá de baixo. Eu pegava ônibus às 5h15 da manhã, em Cubatão, para poder subir a serra e trabalhar em Diadema. Eu já desci do ônibus com a água, com chuva, com a água pelo joelho. Então, eu sei o que eu estou falando, eu sei que não é fácil. Então, às vezes dá a impressão que é, e até na internet, né? Em muito vídeo que a gente vê, parece que você vai estalar os dedos e você vai ganhar dinheiro, né? Você vai fazer 100 mil reais em 7 dias. E a gente sabe que não é assim, a vida não é assim desse jeito. As coisas não são tão fáceis assim, tão simples. Se fosse tudo fácil, tudo simples, uma fórmula mágica pronta, estava todo mundo milionário. A gente sabe que não é assim. Então, eu achei importante trazer uma pessoa que é gente como a gente, que é igual a mim, que é igual a você, que também tem uma franga pensante e ativa. A franga ataca muitas vezes, o que é normal, afinal, somos todos humanos aqui, certo? Mas foi uma pessoa que aprendeu a domar a franga, foi uma pessoa que estudou com afinco as leis e colocou verdadeiramente em prática na vida dela para conseguir as coisas que ela queria. E ela está conseguindo. Então, eu quero trazê-la aqui para vocês, porque para quem não a conhece ainda, é a Priscila Setec, ela tem uma plataforma na internet para concurso. Hoje ela ajuda outras pessoas que querem passar em concurso, ela já passou, já no passado. É uma pessoa super do bem, batalhadora, mulher como nós, né? Eu sei que tem muitos homens aqui no canal, mas é uma menina com um coração imenso, porque hoje ela ajuda outras pessoas, ela coloca o conhecimento, a prática dela como concurseira para ajudar, auxiliar outras pessoas. Realmente uma mulher que quer fazer o bem, quer fazer uma diferença de fato na sociedade com um bom trabalho. Então, eu trouxe ela aqui para vocês justamente para ela contar como que foi a trajetória dela, como é que ela começou, como é que ela chegou em mim, por exemplo, lá atrás, que a gente já se conhece há muitos anos. E eu acho muito importante que vocês escutem o depoimento dela, até para vocês, muitas vezes, não se sentirem assim, eu sou uma curva fora do rio, Fernanda, eu sou diferente, as coisas para mim não dão certo, por mais que eu tente. Eu quero que você entenda que pessoas como eu, ou como a Priscila, também já tiveram esse pensamento, esse tipo de pensamento. Também já tiveram vontade de abandonar tudo, também já se sentiram incompetentes, imprestáveis, né? Não sirvo para nada, nada dá certo para mim, as coisas não andam, os caminhos estão fechados. Todo mundo, a gente tem uma franga ativa. Vamos escutar o que ela tem para falar. Olá pessoal, meu nome é Priscila Sertec. Eu tô enrolando a Maria Fernanda um tempão para poder fazer esse vídeo, mas finalmente resolvi fazer e ele tá aqui para vocês. Espero que acrescente muito na vida de todas vocês que estão aqui no canal. Vou falar de uma forma muito rápida. Eu conheci a Maria Fernanda em 2012, também lá procurando as coisas na internet e acabei chegando no blog dela. E foi a primeira pessoa que falou de uma forma que eu entendi sobre leis do universo. Nessa época, eu estudava para concurso, eu estava acumulando várias reprovações, relacionamento indo pelo ralo, tava tudo um horror, né? Só Jesus na casa, menino, zero dinheiros na conta, concurseira, já tinha mais de um ano estudando e nada, só reprovação, enfim. O negócio não estava caminhando bem quando finalmente essa diva master, a franga master, apareceu pra mim. E na época era só o blog, não tinha ainda os vídeos no YouTube. Então eu devorei aquele blog dela, eu lia todos os textos 1000 vezes, eu olhava os comentários, eu via que ela respondia, galera, eu ia lá e perguntava pra ela e via o que eu podia aplicar na minha vida. Isso pensando no mundo dos concursos. Só que, num primeiro momento, foi muito difícil pra mim tirar todas as resistências que estavam na minha cabeça. Eu tinha muita resistência e depois eu comecei a perceber que foram essas resistências que me fizeram demorar tanto para passar no concurso. A primeira coisa era que é o seguinte,
Eu estudei numa faculdade pública, passei numa faculdade boa, passei logo na UAB, então eu achei que eu já ia passar logo no concurso. E quando eu vi que eu tive várias reprovações, a minha autoestima foi lá para baixo e eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu tinha conquistado até aquele momento foi pura enganação. Foi sorte, síndrome da impostora total. Eu passei na faculdade porque tinha poucos inscritos. Mentira, né, gente? Eu fiz uma universidade pública, a UESC, super concorrida, gente que passa anos estudando para a UESC. Eu passei de primeira, mas eu coloquei na minha cabeça que foi sorte. Depois eu passei na UAB, de primeira também, no 9º semestre. Foi sorte. Depois eu comecei até a falar, gente, que eu passei na UAB, que eu passei bem na primeira fase, só que a segunda fase eu fiquei raspando, assim, sabe? Eu fiz em trabalho, processo de trabalho, eu passei um pouquinho raspando. Acho que tinha que tirar 6, eu tirei 6,40, 6,45. Também passei raspando. Isso tudo eu coloquei na minha cabeça e ficou tão forte em mim que eu levei para as reprovações, as primeiras reprovações em concurso. Então eu comecei a achar que aquilo não era para mim. Foi a primeira trava que entrou. Isso já tinha um ano, né? Estudando, um ano e pouquinho estudando. E aí eu comecei também a não confiar no meu processo. Eu não estava confiando no meu método. Então, cada vez que eu começava a ler uma doutrina, eu via uma pessoa que tinha sido aprovada e passou, eu mudava. Ai, essa pessoa estava lendo tal doutrina, eu vou ler também. Essa pessoa começou a ler a legislação, eu vou ler. Eu pulava de método em método, fazia 500 cronogramas, toda semana era esse inferno. O cronograma nunca dava certo. Por quê? Porque eu não confiava em nada que eu fazia. Então, olha que combo maravilhoso, né? Concurseira, lascada, sem dinheiro, não acreditava em mim. Eu achava que tudo que eu tinha conseguido até ali foi sorte, tá? E além disso, eu não confiava. Eu nem acreditava e nem confiava em mim. Eu não sei como foi que eu cheguei nesse ponto. Porque assim, quem estuda para concurso sabe o quanto isso afeta a nossa autoestima. Principalmente quando você tá em casa e os seus pais te cobram. Graças a Deus, os meus pais me deram muito apoio. Mas mesmo assim, eu me cobrava. Eu cobrava que eu passasse porque eu achava um absurdo eu já ter terminado a faculdade e eu já estar ali mais de um ano estudando. Então, minha autoestima foi lá para baixo. E diferente do que acontece com 90% das concurseiras, eu não engordei, eu emagreci. Eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa nesse período de concurso que eu emagreci muito. Eu emagreci de tal forma que as pessoas me encontravam na cidade que eu morava em Itabuna, Bahia, Brasil, sul da Bahia. Só tinha um shopping na cidade, até hoje é que só tem um shopping, né? Eu passava no shopping, as pessoas que me conheciam falavam, menina, como você emagreceu? E dava aquela olhada assim, será que ela tá doente? Sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava na loja, vendo uma roupa com minha mãe, e uma menina me encontrou, mas a cara dela de assustada, de me ver tão magra, foi tão assim, escandalosa, que eu parei e virei pra minha mãe, eu não quero comprar mais nada, vamos embora. E eu fui sair de lá chorando. Aquele choro não era porque eu tinha emagrecido demais e tava desse jeito. Não foi por isso, foi por tudo. Foi para as pessoas me olharem e acharem que, né? Porque a gente acha, né? Na verdade, todo mundo ali tá pensando e você acha que a pessoa tá pensando mal de você. Eu achava que as pessoas me viam como fracassada. E além de tudo, isso só fazia aumentar a quantidade de bloqueios que eu tinha. Eu fiquei com bloqueio e aí eu parei. Cara, eu não conseguia passar em nada. Até que essa diva maravilhosa apareceu na minha vida no final de 2012. Né? Eu passei o ano de 2012 todo estudando. Aí quando foi em 2013, foi que eu a encontrei. Assim, que eu... Na verdade, acho que eu coloquei em prática. Talvez eu já tinha lido algumas coisas em 2012 no blog, mas eu coloquei em prática mesmo a partir de 2013. E aí, eu lembro até hoje, eu comprei os áudios dela, os cursos, tudo que dava. Gente, era 10 contas também, né? 10 contas, eu pagava no boleto. Senhor Jesus, não tinha cartão de crédito, não. Eu pagava no boleto mesmo. E aí, eu lembro que eu peguei e comprei tudo e eu ouvia várias vezes, ouvia de noite, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Olha, Fernanda fez um trabalho, como ela diz, uma macumba. Ela fez um trabalho comigo, porque entrava por um ouvido e saía pelo outro. Entrava, eu ouvia, falava, beleza, aprendi, mas não aplicava. Até que um belo dia eu falei, agora vai, agora vai.
E aí, eu não lembro exatamente quando foi que saiu esse áudio do Livre-se dos bloqueios, mas teve um áudio antes desse que ela falava sobre essa questão das travas, de soltar o problema, era algo assim, eu não lembro exatamente. Aí eu percebi o quanto que eu tava travando, que toda essa autoimagem que eu tinha feito de mim era mentira, e era eu que tava travando o processo. Então, eu comecei, primeiramente, a me levar internamente. Eu continuei tendo ainda, em 2013, alguns resultados negativos, só que eu tava começando a melhorar, Priscila tava melhorando. E aí, quando eu comecei a melhorar, nos concursos também eu comecei a engatar. Por quê? Porque eu passei a confiar em mim, eu passei a confiar no meu método, eu comecei a olhar o que é que dava certo pra mim. Eu lembro, eu acho que tá até aqui. Pera aí, Fê, não edita esse negócio não, porque eu deixei até aqui do meu lado o caderninho que eu anoto as coisas que você fala. E, não, é no outro caderno. E teve uma coisa que ela falou naquela época, tá? E que ela falou até novamente um dia desse aí num vídeo, e que eu fiz. Eu falei, cara, eu preciso. Aqui, eu até anotei. Processos para sair de uma fase ruim. Ela falava, elenque suas coisas principais. E, obviamente, naquela época, era concurso, né? Aí, a segunda coisa, comece a agir. Pesquise tudo que você precisa para ser aquilo. E aí, eu falei, bom, vamos ver, né? O que eu preciso para ser uma servidora pública? E aí, ela falou assim, você tem que tomar a decisão de sair disso e começar a colocar as coisas em prática. E tudo isso, gente, eu anotei com os áudios dela e os vídeos. Era, pare de reclamar sobre o assunto e resgate o prazer de viver. E aí, eu comecei a colocar dentro da minha rotina outras coisas. Eu lembro que eu dançava forró, eu me divertia com os meus amigos, eu não fiquei o tempo inteiro em casa estudando. Eu comecei a organizar a minha semana de forma que eu tinha horário para estudar e tinha horário para sair, tinha horário para me divertir. E aí ela falava também do plano de voo, o que é que você precisa fazer para chegar naquele local. E esse plano de voo eu adaptei para o meu cronograma, para o meu método de estudo para concurso. Eu peguei tudo que ela falava sobre o plano de voo e trouxe para o mundo dos concursos. Então, eu comecei a olhar o que eu precisava dominar nos concursos de analista, o que eu precisava dominar, o que era a banca, comecei a estudar a banca, foquei na FCC. Eu foquei na FCC, gente, quem não sabe, é a Fundação Carlos Chagas, que é a banca que costuma fazer provas de TRT, que é o que eu sou agora, analista do TRT. E aí eu dominei aquilo. Então, eu lembro que quando ela falava do plano de voo, ela falava que é para você listar o que você precisa. Aí ela colocava assim, o que você precisa ser, o que você precisa fazer e o que você precisa aprender. Então, o que eu precisava ser para passar no concurso? Eu não poderia ficar nos primeiros lugares se eu fosse uma pessoa insegura. Eu não poderia ter medo. Eu não poderia parar de confiar em mim. Então, eu passei a modificar o meu interno. O que é que eu precisava fazer? Comecei a organizar, comecei a fazer análise da banca, comecei a organizar um método, tudo que dava mais importante. E, por fim, aprender. O que é que eu precisava aprender naquele processo? Em primeiro lugar, ser um pouquinho mais humilde. Por incrível que pareça, essa saga concurseira me deixou muito mais humilde no sentido de, não é sorte. Às vezes tem um pouquinho de sorte porque o universo dá umas ajudadas, mas não é só sorte. É capacidade, é você ir lá e aprender e estudar. Só que como a Fê fala, depois que eu comecei a entender isso, a coisa fluiu, foi mais fácil. Engraçado, né? Porque eu estudava a mesma coisa. Constitucional que eu estudei no final de 2013 foi o mesmo constitucional que eu estudei em 2012. Mas a energia era diferente. Porque no início, quando eu ainda estava toda agoniada, era aquela coisa pesada, aquela coisa cansativa. Eu só vivia, sabe, por aquele objetivo e não fazia mais nada. Eu tinha perdido o prazer mesmo de viver as coisas. E depois não. Em 2013, quando eu comecei a fazer outras coisas e colocar essa energia gostosa, assim, né? Que a Fernanda sempre fala, aquela energia de encaixe, foi quando eu comecei a ir. E nesse plano de voo, o plano de voo é algo mais técnico. Então, eu tentei ser muito técnica no concurso. Foi caderno de acertos, eu falo muito isso lá no meu Instagram, gente. Eu não vou falar de técnicas de estudo aqui, porque não é bem o foco. Mas dá uma olhada lá no meu Instagram depois. Eu comecei a fazer o caderno de acertos, a revisão, o cronograma, a tabela da clareza. Eu comecei a ser muito técnica no meu plano de voo. E por trás, eu comecei a trabalhar a mim mesma. E esse foi o meu maior acerto, quando eu comecei a me livrar
dos bloqueios. E graças a Deus, eu falo isso muito pra Fernanda, que até hoje, quando eu preciso, eu faço consultoria com ela, falo cada vez mais. Tanto que depois de tudo isso, cada fase da vida eu ia falando com ela, falando, Fê, ó, agora foi concurso, agora vamos falar de homem, né? E aí depois que eu passei no concurso, eu vim morar aqui em São Paulo, conheci meu marido aqui, né? Então eu já me libertei, me deixei todo o meu tempo ali de concurso só para estudar mesmo. Acabei começando a namorar, conheci o meu marido aqui e resolvi ficar aqui em São Paulo. E hoje eu tenho, junto com o meu sócio, a gente tem o Mentora, que é um programa de mentoria online. A gente deve abrir até a próxima turma agora, entre abril, mais ou menos, tá? Não lembro agora direito o calendário, mas por aí. E o Mentora é justamente esse detalhe de você colocar essas técnicas de estudo, principalmente voltado para concurso de servidor, pensando sempre em qual é a sua rotina, qual é a sua realidade. E como eu fui formada pela Maria Fernanda, eu sei o quanto que isso, essa parte interna, o quanto que isso influencia nos nossos resultados, na nossa vida e no nosso pensamento. Hoje, quando as coisas acontecem de forma mais fácil pra mim, claro que eu tenho dificuldade, gente, pelo amor de Deus. Tem momentos que eu tenho muita dificuldade, tem momentos que eu preciso de uma terapia. Eu faço, porque terapia é uma das coisas que eu amo fazer, mas tem momentos que tenho dificuldades, mas a maioria das coisas boas que acontecem comigo são mais fáceis, justamente porque eu tô lá conectada com o meu universo maravilhoso, que é sempre muito abundante pra mim. Então, eu gostaria de agradecer a Fernanda. Eu tô enrolando, eu confesso, né, pra fazer esse videozinho pra ela, mas é muito feliz, é muito gratificante, eu me sinto muito honrada de poder, há tanto tempo atrás, estar em uma posição e agora poder falar que teve algo que deu certo, né? Poder estar aqui falando pra vocês. Então, muito obrigada, espero que esse vídeo dê um up aí, principalmente para as concurseiras. De fato, os dois cursos que a Priscila se referiu, um deles é o Leis do Destino e o outro é o Livre-se dos Bloqueios. Gente, continua no mesmo preço, ela falou 10, né? R$ 10, acho que é R$10,95. Continua o mesmo preço lá no mulhercapa.com. Eu nunca mexi nesse valor. É até interessante isso, né? Porque, Fernando, um curso tão barato e que promove uma mudança tão grande de visão de vida nas pessoas, por que a gente vê coach aí cobrando R$ 5.000 num curso? Você cobra R$10,95. Acho que é R$10,95 ou R$10,96. Numa palestra? Porque, veja, eu quero que a minha mensagem chegue na menina da comunidade. Ou numa menina lá daquela zona ribeirinha, sabe? Lá do interior do Amazonas, lá caindo na fronteira. Eu quero que a minha voz, que o conhecimento chegue para todo mundo. Então, eu não posso ser, eu vou botar o curso lá só para quem tem dinheiro para fazer. Eu não quero isso. Isso não é meu propósito de vida. Eu quero que a informação chegue na mão de todo mundo, até dos militões. E chega, né? E chegou. Tanto é que eles me conhecem. Enfim, então continua o mesmo valor, gente. Essas duas palestras que ela se referiu aí. Né? Eu acho que são propósitos de vida. Eu acho que é o que você precisa descobrir, o teu propósito de vida. O que você veio fazer aqui, afinal? Você não veio a passeio. Eu tenho certeza que você tem muitas qualidades, talvez qualidades e dons que você nem imagina que você tem. A Priscila, por exemplo, eu não sabia que ela tinha esse dom. Eu não sabia que eu tinha esse dom de... Imagina, eu sou pessoa de exatas, eu sou da área de tecnologia. Quando que eu ia imaginar que eu ia vir para a internet e falar tudo aquilo que eu falo? Sem filtro. Né? São dons, são qualidades que estavam lá adormecidas dentro de mim. Eu tenho certeza que você também tem. Um beijo.